Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Depois de um tempo, né? Estou aqui de volta para comentar algo que esses dias o Senhor me acordou com uma palavra assim, Jesus voltará como judeu. Ele é judeu e voltará como judeu. Aí eu fui me acordando e fui pensando assim, é mesmo, Senhor, ele era judeu. O Senhor disse, era não, ele é judeu. E isso me trouxe à memória algumas passagens da Bíblia, né? Mas eu deixei para comentar com os irmãos agora nessa pequeno vídeo que eu estou fazendo aqui, como eu estou fazendo os vídeos dos meses, né? Pela agenda Moedim. E hoje é o primeiro dia de Tammuz, então eu vou fazer esse vídeo aqui hoje, mas eu queria iniciar com essa revelação da parte do Senhor, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar sobre Jesus como judeu, né? Irmãos, nós temos tudo, nós temos a lei e a graça que se unem em Cristo, que se cumprem em Cristo. Os judeus que não acreditam em Jesus só têm a lei. E os cristãos que não reconhecem Israel, né, como a nação escolhida de Deus, nem Jesus como judeu, só têm a graça. Muitos não reconhecem o velho, que chamam de Velho Testamento ou o Primeiro Testamento, né? Mas o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento anunciava Cristo no futuro. E o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Velho Testamento ou da Primeira Aliança. E nós estamos inseridos nisso, é muito tremendo quando a gente começa a conhecer quem é Jesus como judeu. Mas eu não vou falar muito, até porque hoje eu queria só deixar aqui Hebreus, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não está escrito isso? Na carta aos Hebreus. Então, Jesus é um hebreu, Jesus é um judeu. Claro que ele é o salvador do mundo, mas ele também é o salvador de Israel. Ele é o Mashiach, ele é o Messias de Israel, né? E agora falando um pouquinho desse mês, chamado mês de Tammuz, né? É o quarto mês do calendário hebraico, e os relatos históricos que estão relacionados a esse mês, os eventos que marcaram, que ocorreram, o primeiro está registrado em Êxodo 32, de 1 ao 8, quando o povo de Israel fizeram aquele bezerro, né? Então, Tammuz é considerado o mês do pecado do bezerro de ouro, que resultou na quebra das tábuas. E o segundo evento trata-se do envio dos espias designados por Moisés, a fim de fazer o reconhecimento da terra de Israel e relatar ao povo. O envio ocorreu dentro do mês de Tammuz e os espias retornaram à véspera do dia 9 de Av, que também é outro dia bem complicado. Está em Números 13, do 1 ao 2, mas está tudo registrado no calendário de Deus. Calendário de Deus, festas de Deus, que Ele deu para nós, o seu povo, independente de ser de Israel ou de ser da igreja. As festas são do Senhor. É uma coisa assim que eu vi muito, né, nesse período de festas. Que pena que o povo de Deus deixaram de comemorar as festas do Senhor, porque nós tivemos a festa da colheita, né, que se cumpriu no dia de Pentecostes. Que riqueza que é essa festa hoje para a igreja. Infelizmente a igreja, ao invés de mergulhar nas festas do Senhor, ficam confundidas por causa das festas seculares, né, que o inimigo sabe o poder das festas que ficam no imaginário das pessoas e deixaram de comemorar as festas do Senhor. Então, é de conhecimento comum que a Torá não dá nome aos meses. A nomenclatura como conhecemos hoje foi atribuída durante o período do exílio babilônico e, portanto, a maioria possui relação com nomes babilônicos, como é o caso de Tammuz, né, que era um deus babilônico.
mas também está ligado a uma tribo de Israel, né? E qual é a revelação contida nesse mês com esse nome tão pesado que é Tammuz? O símbolo da nova aliança estabelecida em meio ao caos é a ferramenta que dividiu o tempo através do homem que foi pregado. Nós conhecemos esse homem que é Jesus. Mateus 27, dos 50 ao 51. Talvez seja por isso que o Senhor me acordou falando que Jesus é um judeu e voltará como judeu. Ele é o homem que foi pregado na cruz. A espada do homem que foi pregado rompeu com as águas turbulentas do caos como um sinal de sua autoridade para estabelecer a paz. João 14, 27. Qual é a tribo? A tribo de Rubens. Esse período Tammuz dá início à estação do verão, que compreende os seguintes meses: Tammuz, Av e Elu, que é Rubens, Simeão e Gade, situadas ao sul de Israel. Este período é registrado como os 6 meses de luz direta sobre Israel. Aí fala um pouquinho aqui sobre a tribo de Rubens. Você vai ter que adquirir sua agenda Moedim, que ainda tem muita coisa interessante para acontecer esse ano de 2024. A curiosidade da letra também muito interessante, que forma uma porta, número 8, mas eu não vou falar ainda sobre isso. O mês de Tammuz aponta para uma estação de cuidado com a impetuosidade, que Rubens era impetuoso, impulsividade e impaciência que resultam em idolatria, que é a busca por satisfazer suas necessidades e prazeres através da independência. Muito cuidado. Devemos guardar nossos olhos daquilo que o Eterno aponta como sendo mal. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Também é um tempo em que a porta por onde entra a luz do céu está aberta sobre nós, liberando acesso para um novo começo. Graça. Simplesmente graça. E a gente vê isso em todas as páginas das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então, vamos pensar nisso, nessa revelação que o Senhor nos deu esse mês, Está iniciando esse mês. Jesus é um judeu, voltará como judeu. Através dele, nossos pecados são perdoados. Nós entramos pela porta da graça e temos a revelação completa. Primeira e segunda aliança, Revelação completa para vivermos o tempo e a estação de Deus para esses dias. O Senhor está nos chamando para viver uma estação com Ele. E essa estação é de porta aberta, é liberando um novo acesso ao novo começo, é graça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor revele-se a você como o Senhor ao todo tempo, dono do tempo, criador das estações e que também criou as festas dele para celebrarmos a ele e não a outro, Possamos nos despir do velho homem que está imerso em idolatria, em impetuosidade, em independência de Deus. Não, nós temos que ser dependentes do Senhor e fazer a sua vontade. Está no tempo de Deus, sabendo qual é a nossa posição nesse tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor abençoe Israel, que o Senhor traga conversão a todo Israel, a reconhecer que só Jesus é o Senhor, porque toda língua vai confessar e todo joelho se dobrará diante dele, e a ele seja a honra e a glória. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.